Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O caso de hoje, eu tenho certeza que você deve ter ouvido falar, até porque no final de ano só se falava nesse caso, que é o caso do bolo envenenado da cidade de Torres, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E assim, gente, esse caso tomou proporções gigantescas, até mesmo pela curiosidade das pessoas, né? Porque assim, é um caso bizarro. Imagina, uma família toda come um bolo, todo mundo vai parar no hospital. Muitas dessas pessoas não sobrevivem, é bizarro demais. E recentemente teve um desdobramento desse caso que deixou assim as pessoas de cabelo em pé. Eu sinceramente esperava tudo menos isso. Eu já vou contar pra vocês, vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, né? Vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje começa com uma mulher chamada Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 anos de idade. Ela morava na cidade de Arroio do Sal, que fica situada no interior do estado do Rio Grande do Sul. A dona Zeli era casada com um homem chamado Paulo, que infelizmente faleceu em setembro de 2024 em decorrência de uma intoxicação alimentar aguda. E ela tinha um filho já adulto que era casado há aproximadamente uns 20 anos com uma mulher chamada Daisy Moura dos Anjos, e ela tinha um neto de 11 anos de idade. Em dezembro de 2024, a dona Zeli foi convidada para passar o Natal com as suas irmãs na cidade de Torres, também no estado do Rio Grande do Sul. A dona Zeli aceitou o convite, mas é óbvio que ela não poderia chegar de mãos abanando. Ela não era muito boa na cozinha, mas tinha um bolo que a mulher estava acostumada a fazer todo o Natal e todos diziam que o bolo era maravilhoso. A Zeli fez então o tal do bolo e seguiu rumo à casa das suas irmãs. Só que antes de eu continuar, eu preciso apresentar para vocês as pessoas que estavam na casa onde a dona Zeli passaria o Natal. Estavam na casa a dona Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, que era irmã da dona Zeli, junto do seu marido. A dona Neuza Denise Silva dos Anjos, que também era irmã da dona Zeli, e ela estava junto com a sua filha Tatiana dos Anjos, de 40 anos, e seu netinho de 10 anos. Bom, então no dia 23 de dezembro de 2024, a dona Zeli chegou na casa da sua irmã e todos resolveram comer o bolo no café da tarde. A própria Zeli comeu 2 pedaços do bolo e suas irmãs também não puderam deixar de experimentar o famoso bolo de Natal. O neto da dona Neuza, irmã da dona Zeli, chegou a experimentar um pedaço do bolo, mas ele não gostou muito. Por se tratar ali de um bolo de Natal, ele era feito com frutas cristalizadas e tinha uma espécie de glacê de açúcar por cima. E realmente a gente sabe que criança não gosta muito desse tipo de coisa, então ele acabou comendo bem pouco, na verdade foi um pedacinho bem pequenininho. O marido da dona Maida não quis experimentar o bolo, ele disse que não gostava desse tipo de bolo e pediu desculpas para dona Zeli pela desfeita. Após ingerirem o bolo, não demorou muito para as pessoas começarem a passar mal. A Zeli imediatamente pediu para as pessoas pararem de comer porque ela acreditava que todos ali estavam tendo uma intoxicação alimentar. Foi falado nesse momento sobre a questão do bolo ter viajado de Arroio do Sal até Torres. Afinal de contas, ele foi feito em uma cidade e levado para outra, né? Todos pensaram que ele poderia ter estragado no caminho, e esse seria o motivo deles estarem passando mal. Só que as pessoas começaram a piorar muito rápido. Elas estavam passando mal de verdade e a emergência foi chamada e todo mundo foi encaminhado para o hospital. Pouquíssimo tempo após darem entrada no hospital, a dona Maida, a Neuza e a Tatiana faleceram. De todas as pessoas que tinham comido o tal do bolo, somente a dona Zeli e o neto da Neuza ainda estavam vivos, sendo que a Zeli foi quem preparou o bolo e estava em estado gravíssimo, e o neto da Neuza conseguiu melhorar e recebeu alta, muito provavelmente porque ele comeu apenas um pedaço minúsculo do bolo. É claro que toda essa história chamou a atenção das autoridades e uma investigação se iniciou
para descobrir o que tinha acontecido com essa família. Porque era muito estranho, todo mundo comeu um bolo e de repente todo mundo passou mal e algumas pessoas chegaram a morrer. Isso era assim, bizarro, no mínimo. Inicialmente, as autoridades desconfiavam que algum ingrediente do bolo estava estragado e por isso as pessoas acabaram passando mal e morrendo. Até aquele momento não havia motivos para desconfiar que a dona Zeli tivesse envenenado o bolo, até porque ela mesma tinha comido 2 pedaços. Só que a investigação começou a escarafunchar a vida da dona Zeli e descobriu que o seu marido tinha morrido há 3 meses, também vítima de uma intoxicação alimentar, o que era super estranho, né? Eles queriam colher o depoimento da mulher, mas ela permanecia em coma, então a investigação teve que continuar com o que deu mesmo. O melhor caminho foi solicitar uma análise do bolo e também um exame de sangue e urina de todos que tinham sido intoxicados após comer o alimento, além de uma necrópsia detalhada das pessoas que tinham perdido as suas vidas em decorrência da misteriosa intoxicação alimentar. E as análises voltaram com uma verdadeira bomba. Todos que comeram o bolo foram envenenados com arsênio e o bolo estava lotado dessa substância. Tá, mas o que é o arsênio, Bruno? O arsênio, pessoal, é um químico muito utilizado para conservar madeira e couro. Embora seja utilizado para conservar esses materiais, a substância é altamente tóxica a humanos e animais. E, inclusive, existem alguns pesticidas que são fabricados com base de arsênio. O que deixou os investigadores com a pulga atrás da orelha é que alguns alimentos, se misturados, podem gerar arsênio em pequenas quantidades que são totalmente seguras. E como a dona Zeli não tinha motivo nenhum para fazer mal à sua família e também ela mesma tinha comido o bolo, eles acreditavam que talvez o arsênio tivesse se desenvolvido após alguma mistura alimentícia ou até mesmo que algum insumo utilizado no preparo do bolo estivesse contaminado com a substância, porque afinal de contas o arsênio é utilizado como pesticida, então existia a possibilidade de ter essa contaminação dentro da própria indústria alimentícia. Por exemplo, foram fazer uma detetização na empresa que produzia o trigo ou o leite e esse produto, o arsênio, acabou, né, na produção. Teve ali uma contaminação cruzada dentro da própria indústria. Isso era uma possibilidade. Então a polícia precisava investigar essa questão. Por isso eles foram até a casa da dona Zeli, em Arroio do Sal, e fizeram uma varredura na residência. Eles coletaram vários mantimentos e insumos que poderiam ter sido utilizados na receita do bolo e esses insumos foram encaminhados para a análise química. Quando os resultados da análise voltaram para os oficiais, eles ficaram totalmente perplexos, porque a quantidade de arsênio que tinha no pacote de farinha de trigo era cavalar. Ficou bem claro que aquilo não poderia ser uma contaminação acidental, porque tinha mais arsênio do que propriamente a farinha de trigo no pacote. Ou seja, alguém tinha envenenado o trigo propositalmente. Com essa informação em mãos, a polícia continuou investigando e eles acharam que seria interessante solicitar uma exumação do corpo do seu Paulo, marido da Zeli, para entender se a intoxicação alimentar dele também tinha sido causada por envenenamento. Todos os familiares foram ouvidos pela polícia e ninguém tinha nada de ruim para dizer sobre a dona Zeli. Parecia que realmente a relação dela com a sua família e amigos era muito boa. A única pessoa que tinha tido um problema com a dona Zeli era a sua nora, a Daisy. Mas isso há 20 anos atrás, em 2004, logo que elas se tornaram nora e sogra. O motivo da briga foi que, na época, a Daisy tinha uma conta conjunta com o filho da dona Zeli e o homem tinha deixado seu cartão com a sua mãe para ela comprar alguma coisa. Só que a dona Zeli acabou fazendo um saque no valor de R$ 600 da conta do casal. E a Daisy ficou muito irritada com isso. Ela chegou a brigar com o seu marido e ele teve que questionar a sua mãe do porquê do saque, que embora fosse de R$ 600, gente, em 2004 isso era muito dinheiro, era mais ou menos o equivalente a R$ 2.500 hoje em dia, se a gente for considerar a inflação. Enfim, aconteceu uma briga de família na época e a dona Zeli devolveu o dinheiro logo no dia seguinte e alegou que tinha cometido um erro.
Ela disse que tinha se enganado, segundo ela, o saque era para ser da sua própria conta, mas ela acabou confundindo os cartões. Essa história nunca desceu para Daisy, que disse que por mais que ela confundisse os cartões, como é que ela confundiria as senhas também? Afinal, para confirmar o saque, precisava-se digitar a senha. E assim, a senha dela seria diferente da senha do filho. Então, se ela colocasse o cartão do filho por engano e digitasse a senha dela, o saque seria recusado, ela perceberia o erro e trocaria o cartão. Então a Daisy nunca acreditou nessa história e parece que ela guardava isso no coração mesmo, sabe? Eu sei que na época foi um rolo só, mas todos acreditavam que isso tinha ficado para trás. Então as autoridades continuaram investigando e começaram a periciar eletrônicos das pessoas que tinham acesso à casa da dona Zeli e que poderiam ter colocado o arsênio no pacote da farinha de trigo. E foi aí que eles fizeram uma descoberta bastante interessante. A Daisy, mulher do filho da dona Zeli, havia pesquisado recentemente sobre o arsênio. A polícia não revelou detalhes sobre as pesquisas que ela tinha feito, mas essa descoberta foi o suficiente para eles solicitarem a prisão preventiva da mulher. Durante o seu depoimento, a Daisy contou sobre as dificuldades no relacionamento com a sua sogra. Ela disse que depois do que aconteceu em 2004, a relação deles todos nunca mais foi a mesma. Inclusive, a relação dela com o seu marido ficou bastante abalada, porque nas palavras da própria Daisy, o seu marido sempre ficava do lado da mãe dele. Ela até apelidou a sogra de Naja. Em novembro de 2024, a mulher registrou um boletim de ocorrência de agressão contra o seu marido e no documento ela alegou que as brigas aconteciam por conta da sua sogra. A Daisy morava junto com o seu marido e o seu filho de 11 anos em Nova Santa Rita, também no Rio Grande do Sul. Eles se mudaram para lá após perderem tudo na enchente que atingiu a cidade de Canoas, onde eles moravam anteriormente. Inclusive, na época da enchente, ela teve um desentendimento com os seus sogros, mas em agosto de 2024 ela aceitou uma reconciliação com a família e aceitou visitar a sua sogra no dia 31 de agosto de 2024. Na ocasião, ela levou uma lata de leite em pó e um cacho de banana para os seus sogros. No dia seguinte, os dois foram hospitalizados após consumirem os alimentos. E no dia 2 de setembro de 2024, o seu Paulo acabou falecendo em decorrência da intoxicação alimentar. Na época, ninguém desconfiava que o casal poderia ter sido envenenado, mas agora as autoridades acreditam que a Daisy também possa estar envolvida na morte do sogro. Eles estão aguardando a exumação do corpo ser feita e os testes serem concluídos para descobrir se o homem também foi envenenado com arsênio. Na coletiva de imprensa que a polícia deu sobre o caso, eles disseram que tem provas contundentes contra a Daisy e que até o momento ela é a única suspeita e acredita-se que ela agiu sozinha. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e muitas coisas ainda precisam ser confirmadas, como por exemplo a questão da morte do seu Paulo. Mas eu acredito que tenha sido sim por envenenamento, e eu acho que assim como ela presenteou os sogros com a lata de leite em pó e as bananas, ela deve ter presenteado a sua sogra com o pacote de trigo também. E sinceramente, para mim, tudo indica que ela queria eliminar a sua sogra e o seu sogro. Eu acho que ela não esperava que a Zeli faria um bolo e levaria para casa da família em uma outra cidade. Mas isso sou eu que acho, tá, gente? Fonte, vozes da minha cabeça. Só que para mim faz muito mais sentido que seja isso mesmo, até porque se tivesse morrido apenas o seu Paulo e a dona Zeli, dificilmente ela seria descoberta, porque o que alarmou o hospital foi justamente a quantidade de vítimas. Se fosse somente o casal, provavelmente eles teriam fechado o caso como intoxicação alimentar, assim como aconteceu com o seu Paulo. E tem isso também, talvez a morte do seu Paulo tenha feito a Daisy ficar confiante, afinal de contas, não houve nenhuma investigação sobre a morte dele, então provavelmente ela achou que o arsênio era uma boa opção para cometer o crime sem deixar rastros. Bom, eu já falei demais sobre as minhas teorias aqui, vamos agora esperar as coisas se confirmarem e eu volto para atualizar vocês sobre o caso.
Mas é claro que assim como eu dei a minha opinião, eu também quero saber a opinião de vocês. Então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que que vocês pensam sobre tudo isso e qual a teoria de vocês sobre esse envolvimento da Daisy aí na morte do sogro, do seu Paulo. Vocês acham que ela realmente tá envolvida nisso também? Ou ela só queria mesmo era pegar a dona Zeli? Porque parece que o negócio ali, a briga era entre as duas. Mas enfim, me conta aí o que que vocês acham. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.